Bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Informática e Tecnologias Educacionais. Na nossa aula de hoje, nós iremos abordar o seguinte conteúdo da ementa: ferramentas de processamento de texto, Microsoft Word, que era esse software bastante conhecido por todos nós e bem útil, no desempenho das nossas tarefas diárias. A ideia aqui hoje é fazer uma aula mais prática, abordando com vocês ferramentas, dicas que vocês vão poder posteriormente estar utilizando no dia a dia de vocês. Então, vamos lá dar início. Inicialmente, eu faço a seguinte pergunta para vocês, O que são os processadores de texto, afinal de contas? Eles são programas, softwares de computador que permitem a usuários criar texto, São softwares que vieram ali para substituir as antigas máquinas de escrever e que, através deles, nós podemos estar implementando diversos recursos, Nós podemos estar inserindo tabelas, gráficos de dados, também podemos estar inserindo imagens, links. Então, realmente são ferramentas bem úteis. Atualmente, os processadores de textos mais utilizados são o Word, disponível no pacote Office do Windows, e essa vantagem do Word, eu diria que seria o fato da compatibilidade que o programa possui com os outros programas do pacote Office, tais como o Excel e o PowerPoint, por exemplo. Nesse sentido, eu falo para vocês, por exemplo, que nós podemos facilmente estar exportando conteúdos do Word para o PowerPoint, para o Excel e vice-versa, Essa característica da compatibilidade é algo bem útil no pacote Office. E, posteriormente, eu falo sobre o Writer, que é disponível no pacote da Broffice. Eu penso, que o Writer ele talvez fique ali como o segundo processador de texto mais utilizado no mundo, Então, como eu falei para vocês logo no início, a ideia aqui é estar fazendo uma aula realmente prática, supondo que também há pessoas que não têm tanto domínio com a ferramenta e que desejam aprender ali o passo a passo desde o início. Então, obviamente, para utilizar o software, você precisa iniciá-lo, Então, como é que nós vamos estar iniciando? Para iniciar o Word, você vai selecionar aqui o programa, e clicar no lado direito do mouse e selecionar Abrir. Quando você fizer esse procedimento, em alguns instantes a janela do Word será aberta. Vocês terão acesso a essa tela. E percebam aqui que nós temos algumas ferramentas já disponíveis de cara. Aqui, nesse meu lado esquerdo, eu tenho, por exemplo, alguns documentos abertos recentemente. Eu tenho aqui, no meu caso de trabalho, cronograma das aulas, atividade 1, gabarito. Então, caso eu queira continuar trabalhando em um documento desse, eu posso estar selecionando aqui, E o documento automaticamente será aberto, ou eu posso selecionar documento em branco, E abrir um novo documento. Há ainda a possibilidade de procurar modelos online, Nós já temos aqui alguns modelos, como vocês podem ver, modelos de cartas de apresentação, de currículo, de calendários, mas vocês também podem estar acessando outros modelos disponíveis na internet. Obviamente que para isso vocês precisarão estar conectados. Mas caso também não seja um interesse, então vocês iniciam o programa, que é o que nós iremos fazer aqui. Ao dar de cara, com o programa inicializado, vocês verão o que nós chamamos de página inicial do Word, que é esse texto, essa folha, digamos assim, em branco, onde vocês vão estar podendo digitar o conteúdo de vocês, e vocês verão aqui diversas ferramentas, Por exemplo, nós temos aqui em cima o que nós chamamos de guias, A guia de página inicial, a guia inserir, a guia de design, a guia layout da página, referências, correspondências, revisão e exibição. Isso aqui são o que nós chamamos de guias. Além do mais, nós vamos depois estar explorando um pouquinho o que cada guia dessa
possui. Nós ainda temos aqui no canto, né, a possibilidade de dar zoom no documento. Então, porventura, você está achando que muito pequeno, difícil aqui para a leitura, você pode estar dando aqui um zoom, né, e aí a página vai se ampliar. Há também outros recursos aqui, né, a contabilização das páginas, né, que aqui nós estamos na página 1, o total de palavras digitadas, a língua, enfim, né, esse é o layout, digamos, inicial da página do Word. Vamos então prosseguir. Eu vou apresentar agora um pouquinho das ferramentas disponíveis, né? Lá no meu canto superior esquerdo, nós vamos ver a barra de ferramentas de acesso rápido. Nessa barra aqui, nós temos esses 4 ícones, né? Aqui, inicialmente, você vai poder estar abrindo um novo documento ou salvando, né, um conteúdo já digitado. Você pode estar refazendo, né, desfazendo, perdão, uma ação. Então, suponhamos que você escreveu ali um conteúdo, mas não gostou, você pode estar desfazendo aqui, né, ou refazendo. Você se arrependeu de ter desfeito, você pode selecionar esse ícone para refazer. Isso aqui é a minha barra de ferramentas de acesso rápido. Há ainda também a minha barra de títulos. Vocês percebam aqui, né, que eu deixei grifado, né, com esse retângulo vermelho, e aqui eu tenho documento 3, né, eu ainda não havia nomeado meu documento, mas caso vocês estejam salvando esse documento, vocês vão perceber que o nome aqui do texto que vocês salvaram vai aparecer aqui em cima. Além do mais, nessa barra aqui de títulos, vocês vão poder minimizar, né, a tela, vão poder restaurar, né, no caso de terem minimizado, ou maximizar a tela, além de fechar também o documento. Seguindo também adiante, nós temos o botão Arquivo. O botão Arquivo, ele fica aqui, né, pertinho da barra de ferramentas de acesso rápido. E ao clicar nesse botãozinho aqui de Arquivo, vocês verão as seguintes informações na tela, né? Vocês terão a possibilidade de abrir um novo documento, de salvar um documento já existente ou de salvar como. Essa opção salvar como ela é bem interessante porque suponhamos que vocês digitaram todo um conteúdo ali, elaboraram uma prova, aí porventura depois vocês resolvem alterar ali uma questão. Mas vocês ficam, né, receosos de acabar fazendo aquela alteração, salvar e de repente digamos, querer voltar atrás, né? Mexer no documento, e aí vocês já terão apagado e não será mais possível. Então, quando vocês salvam como, a versão original do documento continua salvo no seu computador. Então, também é um recurso bem útil. Há ainda a possibilidade de imprimir o seu documento, né? Para tanto, você vai clicar no botão arquivo e vir aqui na opção imprimir e selecionar a impressora correspondente. Então, tem essas funcionalidades que é importante vocês conhecerem. Um pouco sobre as guias disponíveis no programa Word. Inicialmente, nós abordaremos as ferramentas disponíveis na guia página inicial. Eu tenho aqui, por exemplo, detalhes sobre a fonte, né? A fonte do seu documento. Vocês poderão estar aqui formatando a questão das letras, né? Lembrando que a ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ela recomenda que os documentos acadêmicos, né, os textos acadêmicos sejam formatados na fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12. Vocês podem estar selecionando essa fonte aqui nessa caixinha. Também é possível ativar opções de texto em negrito, de texto em itálico, ou no sublinhado, aqui também nessa mesma opção aqui de fonte. Também posso estar utilizando, né, esse A maiúsculo com a seta para cima e o A minúsculo com a setinha para baixo, para estar aumentando ou diminuindo o tamanho da minha letra de forma mais rápida. Também posso estar mudando a cor do meu texto. Suponhamos que você queira colocar um determinado título em uma outra cor, que não a cor preta.
Vocês podem estar vindo aqui nesse A com o tracinho, né, vermelho e estar alterando essa opção. Também podemos utilizar uma espécie de caneta marcadora, selecionando uma parte do documento, né, e colocando destacada. Também posso vir aqui na minha opção de parágrafos, né, e estar promovendo ali, ajustando o meu alinhamento, que é outra ferramenta importante. No meu alinhamento, eu posso deixar o meu texto alinhado à esquerda, como é essa primeira opção aqui selecionada. Posso deixar centralizado, alinhado à direita ou justificado, né, que é a recomendação da ABNT. Também posso estar utilizando opções de marcadores ou numeração, né? Essa ferramenta ela é importante se vocês estão escrevendo, por exemplo, uma receita, né? Então, vocês querem colocar os ingredientes seguindo uma numeração, vocês podem estar indo aqui ativando essa opção de numeração. Também tem opções aqui de recuo, de classificação. Essa ferramenta classificar, ela é muito útil, por exemplo, na hora de vocês elaborarem as referências bibliográficas de um documento, né? Vejamos aqui na prática como é que a gente poderia estar utilizando essa ferramenta. Eu vou aqui abrir o meu Word, né? Conforme a gente aprendeu. Vejam que essa tela, né, surge, eu seleciono o meu documento em branco, vou maximizar. Tenho aqui a minha página inicial. Então, suponhamos que vocês têm as referências de alguns autores, né? Eu vou citar aqui um exemplo, né? Iris, Nayara, Souza, Antônio, Marcos, Rafael. Aí vocês têm diversas referências e querem colocar elas em ordem alfabética de forma rápida. Então, vocês terão inicialmente que selecionar essas ferramentas, né, esses nomes, vir aqui na opção classificar, seleciona classificar, ordem crescente, ok. Vejam que aqui o meu texto agora aparece na formatação por ordem crescente, né? Também uma ferramenta bem útil, bem interessante para vocês conhecerem. Voltando aqui para a nossa apresentação, né? Seguindo aqui um pouco da página inicial, eu também tenho a opção de localizar e de substituir, né? E de estilos, que são opções também que nós veremos um pouquinho mais à frente. Na nossa guia Inserir, nós também temos outras ferramentas que são bem utilizadas, né? Tem algumas partes que eu acredito que sejam importantes vocês conhecerem. Vejamos, nós podemos estar inserindo uma tabela, então suponhamos que vocês têm uma tabela, né, de certas informações, uma tabela de um trabalho acadêmico mesmo, uma tabela com notas, ou informações diversas, e vocês querem inserir no seu documento Word. Então, vocês vão aqui na página guia, inserir, cliquem em tabelas, e vocês vão escolher detalhes quanto linhas, colunas, que nós veremos um pouquinho mais à frente. Também podemos estar colocando imagens, tanto imagens já salvas no nosso computador, como é o caso aqui desse primeiro ícone, quanto pesquisando imagens online, né? Só que aqui, para o caso das imagens online, é preciso que vocês tenham acesso à internet para fazer essa consulta. Também podemos estar inserindo gráficos, prints, digamos assim, da própria tela. Também podemos estar inserindo comentários, né? A parte também de comentários ela é bem útil. Se você, por exemplo, envia um texto para um professor ou para um colaborador, né? Então vocês podem estar usando essa ferramenta de comentários para estarem escrevendo sugestões sobre o texto, e a pessoa, né, quando recebe o documento, vai ver essa parte de comentários logo ao lado, aqui no canto direito da tela. Também podemos estar inserindo cabeçalhos, rodapés ou número de páginas, bem como equações, né? Então, se vocês querem escrever ali uma fórmula, uma equação para uma prova, suponhamos, vocês podem estar acessando aqui equações e verão que já tem algumas equações prontas, né? Pré-definidas. Também tenho aqui o meu guia design, né? Na minha parte de design, eu vou ver alguns pontos sobre
formatações do documento, questões de estilo, espaçamento, ou mesmo marca d'água, né? Marca d'água também é um recurso bem interessante. Suponhamos que vocês queiram inserir uma logo, por exemplo, do local onde vocês trabalham no documento, né, com aquele formato de transparência. Então, é nessa opção de marca d'água que vocês irão poder acessar essa ferramenta e estar fazendo a inserção. Vamos ver na prática como é que nós podemos fazer isso? Novamente, eu venho aqui, né, no meu modelo que já se encontra aberto, vou apagar, né, esse conteúdo, vou vir aqui em Design, né, marca d'água. Observe que quando você clica, nós já temos alguns exemplos prontos, ou podemos personalizar nossa marca d'água. Então, vocês clicam em personalizar para pegar, por exemplo, uma imagem, né, que vocês já tenham salvo no computador de vocês. Então, eu venho marca d'água de imagem, seleciona a sua imagem no seu dispositivo, né, clica aqui em arquivo e procurem a imagem no computador. As minhas imagens estão salvas aqui. Então, eu vou pegar essa imagem aqui, né, para compartilhar. Inserir, né, automático, desbotar, para não ficar com aquele fundo transparente. Ok. Percebam aqui que eu tenho a minha imagem, né, sendo colocada bem aqui de uma forma transparente. Vocês podem estar adequando também essa transparência de acordo com os critérios e necessidades, certo? Seguindo aqui adiante, nós vamos conhecer um pouquinho da nossa guia Layout da página. A guia de layout da página, ela também é uma guia bem importante. Por quê? Porque aqui vocês vão poder fazer formatações em relação a margens dos documentos, em relação à própria forma de impressão do documento, né, aqui na aba Orientação, porque, veja, se vocês podem selecionar a opção retrato para imprimir na folha A4 normal, ou está imprimindo um documento deitado, né, na opção aqui de orientação paisagem. Também podem estar adicionando uma quebra de página. A quebra de página ela é uma ferramenta bem interessante de vocês conhecerem. Por quê? Vejamos que, suponha que você está escrevendo ali o primeiro capítulo de um texto, né, de uma dissertação, de um TCC, e vocês acabaram o primeiro capítulo bem na metade do documento, bem na metade da página. Vocês querem iniciar o segundo capítulo na página seguinte. Como é que vocês fariam isso no Word? Geralmente, algumas pessoas iriam dar Enter, né? Enter para o cursor seguir até a página seguinte. Por que que isso não é a forma mais adequada? Suponham que o orientador ou qualquer outra pessoa orientou que vocês inserissem uma imagem, uma tabela no primeiro capítulo. Então, quando vocês fizerem essa modificação no capítulo anterior, né, ao segundo capítulo, essa formatação, né, por entes que vocês fizeram, ela irá se desconfigurar, certo? E quando vocês fazem a quebra da página, não, aquela quebra ela é preservada. Vocês podem alterar o primeiro capítulo sem problemas algum. Então, é uma ferramenta interessante, embora poucas pessoas saibam utilizá-la corretamente. Também temos aqui as minhas opções de recuo, né, do meu espaçamento, e painel de seleção. Do Word, eu trago a guia referências. Nessa guia de referências, vocês vão ter acesso aqui à opção sumário. Essa opção também ela é muito utilizada na elaboração de trabalhos acadêmicos, justamente porque você pode estar inserindo um sumário já atendendo toda uma formatação e sendo possível, inclusive, atualizá-lo automaticamente. Ou seja, né, à medida que você for inserindo novos títulos no seu documento, você pode estar vindo aqui, né, na opção atualizar sumário, e o seu sumário é automaticamente atualizado. É uma ferramenta bem útil. Também posso estar inserindo notas de rodapé, ou seja, suponhamos que você escreveu ali um documento, inseriu uma tabela e quer acrescentar uma informação, né, que você acha que não deve ficar ali no meio do texto, né, você queria deixar mesmo como uma nota explicativa. Então, você pode estar inserindo aqui a nota de rodapé. Também posso estar utilizando aqui a ferramenta de inserir citação, inserir legenda, enfim, diversas funcionalidades úteis. Na minha guia de correspondências, eu já tenho algumas ferramentas
que são mais, digamos assim, menos utilizadas, que são a questão de envelopes, etiquetas e iniciar mala direta, por exemplo. Nós não iremos nos aprofundar nessas ferramentas aqui. Seguindo, para finalizar aqui a apresentação das minhas guias, eu tenho a minha guia de revisão. A guia de revisão, ela traz alguns recursos interessantes e legais de conhecer. Vejamos, ortografia e gramática. O Word, ele tem essa função de automaticamente corrigir, digamos assim, uma ortografia que ele perceba que não está correta, né? Uma questão gramatical, por exemplo. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Quando vocês estão aqui, no documento em branco, suponhamos que a gente escreva uma palavra e esquecemos uma letra, né? Aprender. Pronto. Perceba que quando vocês dão enter, a palavra já fica em vermelhinho, né? Ou seja, o Word já está sinalizando que essa palavra não está correta. Suponhamos que você não percebeu que é fazer uma revisão no seu documento. Então, basta você vir aqui na guia de revisão, ortografia e gramática, automaticamente ele seleciona a palavra e já te sugere, olha, a escrita correta é dessa forma. Então, você já percebe a forma como você pode estar corrigindo. Também é uma ferramenta bem útil. Você vem aqui, aceita a correção, altera e automaticamente a sua verificação ortográfica e gramatical é concluída e a palavra é corrigida. Vocês também podem estar acionando aqui a opção de dicionário de sinônimos, para pesquisar um sinônimo. Suponhamos que a gente tem a palavra felicidade. Vocês, eu quero pesquisar aqui um sinônimo para essa palavra. Vocês podem estar vindo selecionando a palavra, dicionário de sinônimos, e vejam que os sinônimos já aparecem aqui do lado. Então, realmente são ferramentas úteis e que aqui, no caso do dicionário de sinônimos, ele precisa de conexão com a internet. Também podemos utilizar a opção aqui de traduzir, de idiomas, de contar palavras, que também é um recurso interessante, principalmente se você estiver ali fazendo um resumo para um trabalho acadêmico, que para submeter em uma revista que requer, exige uma quantidade mínima de palavras no resumo. Vocês podem estar vindo aqui para contar essas palavras, então são ferramentas interessantes. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Seguindo agora para a nossa última guia, a guia de exibição, ela traz aqui modos de exibição do documento. Como é que vocês podem estar visualizando esse documento na tela do computador. Nós temos aqui o modo de leitura, que o documento ele é mostrado como uma espécie já de livro mesmo, você já visualiza como é que ele vai ficar. Temos o layout de impressão, que já é o modo como nós usualmente trabalhamos. Podemos estar acionando aqui, ativando a minha opção de régua, de zoom, opções de nova janela, enfim, algumas ferramentas na parte de exibição. Seguindo aqui na nossa apresentação, eu trouxe agora algumas dicas, digamos assim, de modos de formatação, que nós podemos estar aprendendo como é que elas funcionariam na prática, Em relação a alinhamento e espaçamento, também são duas coisas bem interessantes e essenciais de serem conhecidas, cobradas, inclusive, na formatação também de trabalhos acadêmicos, para tornar o seu texto mais bonito, esteticamente falando, e dentro dos padrões recomendados. Eu tenho que a minha formatação, ela nada mais é do que trabalhar o visual do meu documento, ou seja, personalizar o seu estilo, tais como o tipo de letra, o meu tamanho, espaçamento, alinhamento, as cores, dentre outras funcionalidades, de forma a torná-lo mais organizado visualmente. Essa é realmente a função da formatação, deixar o seu texto esteticamente bonito e organizado. As opções de formatação, elas vão se encontrar na guia página inicial, que foi a primeira guia que nós vimos aqui na nossa apresentação. Vejamos que aqui no meu slide eu trouxe para vocês um texto já alinhado na forma justificada, que é a forma recomendada pela ABNT. Então, vocês vejam como esse texto ele fica aqui na tela, ele fica todo justificado. Mas vocês também poderiam estar deixando esse texto alinhado à esquerda, que é a minha primeira opção,
ou centralizado, né, o texto mais disposto ali no centro do documento, ou alinhado à direita. Essas aqui são as opções de alinhamento. Seguindo, nós também temos diversas opções de espaço entre as linhas, né, os meus chamados espaçamentos. E também podem ser adicionados ou removidos espaços entre parágrafos. Né? Então, entre um parágrafo e outro, posso estar adicionando um espaçamento, né, assim como entre as minhas linhas. Esse botão, né, ele se encontra ao lado dos botões de alinhamento, conforme nós observamos aqui na figura. Né? Então, vejamos que nós temos as opções aqui de alinhamento, e logo ao lado eu tenho a minha opção de espaçamento, né, que é esse quadradinho circulado em vermelho. Observem que também no texto que eu trouxe como exemplo, eu deixei um texto com um espaçamento de 1,5, que também é um espaçamento recomendado pela ABNT, né? Com exceção de citações de mais de 3 linhas, resumos, referências, notas de rodapé ou mesmo legendas, né? Que nesse caso deveriam ter esse espaçamento simples, né? De 1. Além do mais, nós também podemos estar formatando o nosso texto em relação à cor, tipo e tamanho da fonte. Eu já mostrei inicialmente onde ficam essas opções, que seria lá na minha guia, na página inicial, e eu posso estar vindo aqui no botão cor da fonte, que é esse azinho com traço vermelho, né? Percebam aqui que quando eu ativo a opção, uma verdadeira paleta de cores surge. Vocês podem estar escolhendo uma cor, né, específica para vocês estarem colocando no documento de vocês. Eu ressalto que é preciso também cautela, a depender do objetivo, né, que vocês estejam produzindo esse documento, porque no caso de textos mais técnicos, né, mais acadêmicos, a recomendação realmente é o texto na cor preta. Também posso estar destacando o texto como se nós estivéssemos utilizando uma caneta de marca-texto, né, que é a chamada cor do realce de texto, que é justamente aqui nessa guiazinha, né, nessa opção, com esse tracinho amarelo. Né. Vejamos aqui como ficaria esse texto realçado. Né. Vou abrir aqui o meu modelo de teste, que é o modelo que eu trouxe já para a gente testar aqui. Eu tenho aqui um texto, né, todo justificado, com meu espaçamento de 1,5, e eu gostei dessa frase, né? Eu quero destacar essa frase para quando eu estiver estudando para a minha prova, por exemplo. Então, eu venho, né, seleciono, né, a minha parte que eu quero destacar, venho aqui e vejam que a parte fica destacada como se, de fato, nós estivéssemos utilizando o marca-texto. Para desfazer, né, vocês podem estar selecionando, vindo aqui e colocando a opção sem cor. Então, está desfeito. Seguindo, quando nós falamos em tipo da fonte, nós estamos lidando com o tipo de letra que nós podemos escolher para configurar o nosso texto. Né? Alguns exemplos de fontes são, né, a Arial, a Calibre, Times New Roman, Verdana, dentre outras. Vejamos aqui que na minha opção aqui de fonte, né, quando eu aciono aqui a caixinha, uma verdadeira gama de fontes aparece. Né? Eu posso estar selecionando diversas letras, a depender de qual que seja o meu objetivo, assim como também o meu tamanho, né? Vocês podem estar testando aí, abrindo o Word de vocês, no momento que a aula acontece ou depois da aula, para estar testando essas ferramentas na prática, né? Aqui eu trouxe para vocês alguns comandos básicos do Word. Esses comandos são interessantes porque são as famosas, teclas de atalho, né, que vocês podem estar acionando e fazendo ali uma determinada função. Por exemplo, a minha tecla Ctrl+C, né, uma tecla bem conhecida, eu posso estar acionando aqui esse atalho para copiar uma parte do texto, né? Ou eu posso estar acionando aqui o meu Ctrl+V para colar uma área selecionada do texto. Vamos ver aqui na prática, né? No meu documento, novamente, eu seleciono e aperto Ctrl+C. Vejamos que automaticamente o cursor deu aquele clique. Então, eu venho aqui embaixo, eu vou dar aqui um Ctrl+V. Vejam que, né, a parte do documento ela é copiada logo para baixo. Caso você queira remover, você também vai poder usar um outro atalho, né, que nós vamos conhecer agora. O meu Ctrl+Z, ele desfaz uma ação.
Então, se você copiou uma parte do texto e não gostou, você pode simplesmente estar dando um Ctrl Z, que a ação é desfeita, ou um Ctrl R para refazer uma ação. Essas são as minhas teclas de atalho. Então, vamos ver aqui no meu modelo de teste, né? Então, eu vou dar aqui um Ctrl Z. Vejam que a minha ação foi desfeita. E no Ctrl R, a minha ação é refeita. Eu também posso estar utilizando um outro atalho, que é o Ctrl T, né? Que é justamente para eu selecionar todo o texto, né? Então, suponhamos que nós tenhamos um texto com 20 páginas. Para vocês não terem que vir selecionando tudo, basta apertar Ctrl T, que automaticamente todo o meu texto é selecionado. São dicas bem úteis e que agilizam ali, né, as nossas tarefas diárias. Além do mais, eu ainda posso, né, dar o Enter para me trocar de linha, né, para me colocar o cursor lá para baixo, o meu Ctrl Home, que é justamente para mover ali o meu ponto de inserção para o início do documento. Né? Vejamos aqui na prática que o nosso cursor está aqui embaixo, né? Ele está aqui piscando aqui embaixo, mas eu quero colocar ele lá em cima. Então, eu venho aqui no atalho Ctrl Home, automaticamente o cursor está em cima. Ou Ctrl End e o cursor volta para baixo. Então, realmente são atalhos e ferramentas interessantes para vocês conhecerem. Também aqui eu posso estar inserindo tabelas e imagens, né? Que foi também um assunto que nós vimos lá na parte de inserir, né? Na guia Inserir. Nós vamos aprender aqui como que nós podemos inserir uma tabela na prática. Então, vocês vêm aqui em tabela, percebam que ao clicar aqui no ícone, vai aparecer essa caixa abaixo e vocês vão selecionar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que vocês querem que a tabela possua. Então, aqui eu criei uma tabela de 4 linhas com 3 colunas, né, que foi o selecionado aqui. Mas, obviamente, vocês podem estar adicionando mais ou menos linhas, a depender de qual seja a necessidade da tabela. Vamos ver aqui na prática como é que funcionaria. Nós vamos aqui em inserir tabela. Vamos inserir aqui uma tabela desse jeito, né? Com 3 linhas e 3 colunas. Então, suponhamos que você achou esse espaço aqui muito pequeno, você quer colocar uma informação e não vai caber aqui. Você pode estar selecionando aqui, né? Onde percebo que ao clicar aqui entre a divisão, né, de uma linha com outra, né, a criação de uma coluna, vocês podem estar reduzindo, no caso, aumentando, perdão, ou reduzindo aqui o espaçamento aqui dessa coluna, dessa linha. Então, também dá para fazer toda essa manipulação, escolher opções de design aqui da sua tabela, né, quando você seleciona, né, veja que ao clicar aqui nós temos diversas opções de formatação, também de sombreamento. Então, são recursos que vai te permitir trabalhar com a tabela de acordo com realmente a sua necessidade. Ademais, também é possível estar inserindo uma imagem, né, que esteja armazenada ali no seu computador. Para tanto, né, posicione o cursor no local onde você deseja inserir a imagem e clique na guia Inserir opções de imagens, que é essa primeira guia. Obviamente que vocês também podem estar pesquisando imagens online, né, como eu já havia informado, no caso de vocês estarem conectados à internet. Então, basta vocês selecionarem a imagem que ela automaticamente vai aparecer no seu documento. E para alterar o tamanho, você vai utilizar os pontos de seleção que aparecem ao redor. Vocês vão ver que quando vocês selecionarem a imagem para o Word, ela fica bem grande. Então, vocês podem estar diminuindo, ajustando, de acordo com a necessidade de vocês, certo? Ademais, eu ainda posso estar inserindo um cabeçalho, um rodapé ou mesmo uma numeração nas minhas páginas. Tudo isso no documento Word. Vejam como essa ferramenta é poderosa. Os cabeçalhos e rodapés, eles são inseridos na parte superior, né? O cabeçalho fica na parte superior e o rodapé na parte inferior do documento. Tais como logomarcas de uma empresa ou de um órgão, a numeração da minha página, os títulos, dentre outros. Então, vamos ver aqui como é que eu posso estar inserindo um cabeçalho, né? Eu venho aqui na parte de inserir, opção de cabeçalho, aí essa guia que vai surgir, você vai estar podendo digitar ali o que você pretende, né? Você vai ver que após fazer todo esse manuseio,
ele fica numa forma de transparência, né? Vocês podem estar colocando aqui a logomarca de uma escola, né? De uma empresa que é ao lado, juntamente com o título, deixando o documento de vocês bem profissional. Ademais, uma outra ferramenta que é interessante é a de localizar e substituir palavras no documento. Como é que vocês podem fazer isso, né? Suponhamos que vocês queiram identificar uma parte do texto que falava sobre os alunos, né? O texto é muito grande, vocês não sabem mais onde é que essa palavra foi inserida. Aí vocês podem estar vindo aqui, né, na guia de página inicial, modo localizar, né? Ou acionando aqui o atalho, né, Ctrl L, que também vai ativar a opção de localizar. E automaticamente, quando clicarem aqui em localizar, essa caixa aqui vai surgir no seu canto esquerdo. Então, você vai selecionar a palavra que você quer procurar. Eu coloquei aqui alunos, né, no exemplo. Então, veja que ao adicionar essa palavra, o meu Word ele me mostra 2 resultados de pesquisa, né? Que são justamente os momentos no texto em que a palavra é mencionada, tanto o primeiro quanto o segundo. Aí basta eu selecionar aqui, né, o primeiro ou o segundo momento, que o meu cursor automaticamente vai ser levado para onde a palavra está destacada. Então, eu posso estar fazendo ali a alteração. Ou, né, do mesmo modo, eu posso estar substituindo palavras no meu documento. Como é que eu posso estar substituindo essas palavras? Eu posso vir aqui, né, na minha guia de substituir. Ao clicar aqui na minha aba de substituir, eu vou acionar, né, eu vou colocar aqui a palavra que eu quero que seja localizada e vou ter que informar também para o meu Word a palavra que eu quero que seja substituída, né? Então, vamos lá. Eu quero trocar a palavra alunos por estudantes, né? Estudantes eu acho mais adequado, suponhamos assim, mais chique. Então, eu coloco aqui em cima alunos, substituir por estudantes e clico aqui em substituir tudo. Ao fazer isso, todos os momentos do texto em que a palavra aluno aparecer será automaticamente substituído pela palavra estudantes. Né? Então, realmente também é um recurso bem interessante de nós conhecermos. Seguindo aqui, né, dando continuidade à nossa aula, eu vou mostrar para vocês agora um pouco sobre as margens do documento. Onde é que nós podemos estar alterando as questões das margens, né? As margens de um documento, elas podem ser definidas através da guia layout da página, né? Selecione, então, margens e, em seguida, margens personalizadas. Então, você vem aqui na parte de layout da página, na minha opção de margens, e vai selecionar uma dessas opções ou uma margem personalizada, no caso dessas opções não serem adequadas para o tipo de documento que você quer produzir. Eu reforço para vocês que as margens recomendadas pela ABNT é justamente, né, a superior e esquerda 3 centímetros e inferior e direita 2 centímetros, que foi justamente a que eu já coloquei aqui no meu texto. Então, eu vim aqui em margens personalizadas e ativei essas configurações. A partir disso, todo o meu texto vai ser produzido através desse tipo de margem, certo? Por fim, para que concluir a nossa aula, eu trouxe para vocês algumas regras gerais de formatação de trabalhos acadêmicos, né? São regras úteis que vão deixar os documentos de vocês mais acadêmico e mais técnico e, além disso, esteticamente bonito. Vamos conhecer aqui um pouquinho. Primeiro, né? Para a apresentação de trabalhos acadêmicos, observe os seguintes itens, né? O meu papel. O meu papel, obviamente, é um papel branco, né, em formato A4, que segue esses padrões, né, que é 21 centímetros por 29,7. Nós sabemos que a maioria dos trabalhos acadêmicos nós damos prioridade ali para os textos digitais, né? Realmente a impressão fica ali para o segundo plano. Além do mais, a cor recomendada é a cor preta, né? Em relação às fontes, como eu já citei anteriormente, nós utilizamos Arial ou Times New Roman,
tamanho 12 para textos e títulos. Além do mais, eu posso estar utilizando a minha fonte de tamanho 10 para citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legendas das ilustrações e tabelas. Então, nesse caso, é recomendado utilizar a minha letra na fonte 10, né, no tamanho 10, na fonte 10. E uma observação que eu trago para vocês, né, utiliza-se o itálico para todos os termos em estrangeiros citados no decorrer do trabalho. Então, se você tem uma palavra de outra língua citada no seu trabalho, você vai acionar a opção itálico, né? Que é justamente aqui, né? Nessa guia aqui de página inicial, vocês vêm aqui, né? Seleciona a palavra, suponhamos que aqui fosse uma palavra língua estrangeira, coloca ela em itálico, né? Então, ela fica aqui em itálico. Além do mais, em relação aos meus espaçamentos, parágrafos e alinhamentos, né? O meu espaçamento, ele deve ser de 1,5 entre linhas, certo? Mas, no caso das minhas citações maiores, né, de 3 linhas, resumos, referências, notas de rodapés, legendas ou ilustrações, é recomendado colocar um espaçamento simples, como eu já havia mencionado. O texto ele deve ser digitado em parágrafos, deslocando a primeira linha em 1,25 centímetros da margem da esquerda, né? Que é a minha tabulação. E o alinhamento deve ser o justificado. Vamos ver aqui no próximo slide como é que nós faríamos isso. Eu já mostrei na prática e trouxe aqui esse passo a passo para vocês entenderem, né? Vocês vão lá na página inicial, né, na opção ali, né, de parágrafos, vão ver aqui, né, que o alinhamento é o justificado, né? A questão aqui do espaçamento é o e-mail e a tabulação, né? Quando vocês abrirem essa caixa, vocês podem estar conferindo a tabulação de vocês, que é o espaçamento ali do parágrafo. Então, ao clicar em tabulações, percebam que a minha tabulação aqui já está a padrão, né? A de 1,25 centímetros. Basta digitar OK, OK e pronto, né? O texto de vocês estarão formatados segundo essas recomendações. Além do mais, eu também tenho a questão da paginação, né? Como é que eu vou colocar a paginação, né? A numeração ali do meu documento. Eu lembro para vocês que a paginação, ela inicia-se sem contar com a capa, né? A numeração, ela é contada a partir da introdução, no canto superior direito, né? Ou seja, considera-se os meus elementos textuais para a questão da numeração. E ela fica lá no cantinho superior direito, com a margem de 2 centímetros da borda. Além do mais, os meus títulos, né? Os meus títulos das seções primárias, eles devem ser apresentados na margem superior da folha, alinhados à esquerda, né? Então, aqui, percebam que eu trouxe aqui no meu exemplo 3 tipos de títulos aqui, né? Eu tenho as minhas seções primárias. Nesse caso aqui, a minha seção primária é essa de referencial teórico, né? Que é como se fosse ali o meu título macro, né, do assunto. Então, ele é um título que está em negrito e em maiúsculo. Então, suponhamos que eu queira colocar um subtítulo, né, do meu referencial teórico. Eu quero colocar aplicativos como ferramentas pedagógicas, o meu subtítulo. Então, aqui eu já vou ter uma outra seção, né, que é a minha seção secundária. Nesse caso, a primeira letra aqui recomendada é que ela fique a primeira letra em maiúsculo e as demais em minúsculos e em negrito, né? Já no caso de eu ter uma seção terciária, que seria já um subtítulo do meu título macro, né? Que seria esse 2.1.1. Então, eu já teria que colocar ele com a primeira letra em maiúsculo e em itálico, né? Então, percebam aqui como é que são as configurações. Já as seções quaternárias e quinárias, elas são menos comuns nos documentos, mas, né, também seguiriam esse mesmo padrão. As minhas siglas, né? Na ocorrência do texto, né, na primeira ocorrência ali do texto das siglas, elas devem ser colocadas entre parênteses, junto à forma completa do nome. Então, suponham que lá no texto de vocês, no documento, vocês citaram o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, vocês citam, né, bem direitinho, com as iniciais em maiúsculo, e colocam a sigla dentro de parênteses.
Da próxima vez que vocês forem citar novamente o IBGE, não há mais necessidade de chamar o título todo, né? Basta colocar a sigla. Já, né, para finalizar aqui a nossa aula, nós vamos ver aqui as ilustrações, né? Como é que eu poderia estar colocando uma ilustração seguindo as regras da ABNT? As ilustrações, elas devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que se refere. Ou seja, se você está ali falando na página 1 da figura 1, não há sentido você mencionar a figura 1 3 páginas à frente, né? Porque isso cansa e confunde o seu leitor, né? Então, o leitor do seu texto vai ter que ficar procurando e linkando página 3 com página 1. Então, o correto é colocar as figuras o mais próximo possível do momento do texto em que elas são mencionadas. Além do mais, a identificação das ilustrações devem aparecer na parte superior, precedida da palavra designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência do texto. Então, suponhamos que eu tenho ali figura 1. Então, vocês vão ter que colocar figura 1, tecnologias educacionais. Pronto, essa é a minha figura 1, seguida da minha imagem e também da minha fonte. Né? Eu não posso esquecer de mencionar a fonte. Respectivo título, usando a mesma tipologia da fonte usada para as seções primárias. Então, qual é que seria a letra, né, a formatação ali daquele título, daquela figura? Seria a mesma aqui das minhas seções primárias, né? Ou seja, aqui maiúsculo e negrito. Então, figura 1, tecnologias educacionais, a foto da tecnologia, né, a minha imagem e a minha fonte, né? Tem tamanho 10 lá embaixo, com a origem ali da informação. Poderia ser elaboração própria ou outra de onde você retirou a imagem. Por fim, aqui as minhas tabelas, né? As tabelas, elas são formatadas da seguinte forma, né? O título da tabela deve ser inscrito no topo e deve indicar a natureza e a abrangência geográfica e temporal dos dados numéricos, né? Percebam aqui que eu trouxe esse exemplo de tabela que trata sobre as taxas de distorção idade série para Fortaleza, nos anos iniciais e finais. Então, eu tenho aqui, né, a minha tabela aqui sendo sequenciada em negrito, maiúsculo, né? E tenho aqui que a minha fonte, ela deve ser indicada logo abaixo da tabela, obrigatoriamente. Né? Vejamos aqui que eu tenho a minha fonte, que foi elaborada, né, a partir de dados do MEC, né, INEP. Ademais, no caso dos trabalhos acadêmicos, não se deve delimitar, né, fechar com traços verticais as laterais direitas e esquerda da tabela. Percebo que a minha tabela ela fica, né, aberta aqui nas minhas laterais. Já se eu tivesse um quadro, não, eu já poderia delimitar. Então, assim, gente, essas foram algumas regras, algumas ferramentas que eu considero importantes para o conhecimento de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até mais!